1 Pedro, capítulo 5, vamos ler apenas os versos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por este momento, por esse culto. Podemos dar a Tua palavra, podemos nos reunir. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, dando do Teu ensino, ó Pai, dando para nós sabedoria para entender, para transmitir e também para todos que estão ouvindo, ó Pai, entender, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que é rica em nos dirigir para a vida, tanto na vida diária, as nossas atitudes, como também, ó Deus, na vida da igreja, nos trabalhos e em tudo, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos algumas semanas, sobre o capítulo 4, no tema sofrimento, como transformar o sofrimento em triunfo. E foi assim o momento, digamos assim, final, deste primeiro livro, o livro de 1 Pedro, falando a respeito do propósito de Deus no sofrimento, das atitudes do cristão em relação ao sofrimento. E ele terminou aqui no 4,19, no finalzinho: encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, ressaltando que mesmo em meio às dificuldades, ao sofrimento, nós devemos continuar praticando o bem. Ou seja, o sofrimento não deve nos endurecer, não deve nos fazer desistir, mas devemos nos entregar a Deus e agir. Falamos bastante sobre isso, ainda estamos falando domingo à noite. E agora, nesse capítulo 5, é como se já o apóstolo Pedro, já concluindo, ele vem com algumas recomendações. Então ele fala uma palavra específica aos líderes, no capítulo 5, de forma geral. Ele traz uma exortação aqui à igreja. Deixa eu passar aqui para frente, que voltou. Exortação solene à igreja de Deus. Então é o capítulo 5, de 1 a 14. E aí começamos então nessa primeira parte, que é os versículos de 1 a 4, 5 de 1 a 4, uma palavra à liderança. O versículo 1, ele já se apresenta como presbítero. Interessante aqui a fala dele. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Eu presbítero como eles. E ele então se apresenta como presbítero. Lá no começo da epístola 1:1, ele se apresenta como apóstolo. Então dá a ideia aqui que ele se coloca na mesma posição dos exortados, se mostrando como ele era um dos presbíteros. Você vai exortar alguém, não se colocando de forma superior, mas
coloca-se como um deles. E a atitude de Pedro, ela é bem diferente do que a gente vê na história, no que se diz em relação ao que colocaram, né, como Pedro como Papa, como o primeiro apóstolo, e assim, ele aqui se coloca simplesmente como um presbítero. Ou seja, Pedro não é essa pedra fundamental da igreja, não é o cabeça, né, da igreja, mas o cabeça, a pedra, é Jesus. Ele não é o vicário de Cristo, né? Sabemos que o substituto de Cristo é o Espírito Santo, que foi enviado para estar com a igreja sempre. E aqui a gente percebe assim que, provavelmente, né, com certeza, Pedro tinha uma ideia muito diferente do que colocaram para ele, né? A gente fica imaginando, né? A pessoa pudesse imaginar o que falam dele depois, né? Porque durante a vida a gente tem uma ideia do que falam da gente, mas o que a história veio falar a respeito de Pedro. Mas vamos lá então, começamos aqui, no versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros. Essa palavra rogar não é uma ordem, mas ela quer descrever urgência, é um apelo, algo de necessidade, né? Uma ideia de um apelo de intensidade, mas ao mesmo tempo com ternura. Ele fala, já como ele falando, eu sou presbítero como vocês, e agora rogo-vos. É uma palavra de ternura. Eu estou pedindo a vocês, algo importante, mas eu estou colocando diante de vocês. E ele diz que ele passou por dificuldades, né? Rogo-vos, pois, eu presbíteros, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Passou, ou seja, ele testemunhou, não é passou por dificuldade, ele testemunhou o sofrimento de Cristo. E aqui dizia ainda, co-participante da glória de Deus, há de ser revelada. Então ele coloca-se como o presbítero que participou e que assim ele estava apto, né, para anunciar essa mensagem. Aos presbíteros, sabemos que aqui engloba a liderança da igreja, então essa mensagem ela pode ser, digamos assim, específica à liderança, mas é uma mensagem para todos nós, né? Quando se fala a respeito de servir a Cristo, então é mais aos líderes, que presbíteros aqui seriam os pastores da igreja, né, naquela época, e aqui é uma palavra para que aqueles pudessem também ser esse testemunha de Cristo, da mensagem. Ele se apresenta como testemunha, e essa palavra testemunha, ela tem essa ideia de alguém que não só como viu, testemunhou, mas também alguém que conta para os outros aquilo que viu. Então isso que é a ideia do testemunha, né? Quando você vai dar você é uma testemunha lá, testemunho de acusação, testemunho de defesa, é porque você tem algo a dizer, você participou e vira testemunha. E ele era o testemunha de Cristo. Os líderes então são exortados, aqui 2 e 3. Qual que é essa exortação? A exortação vem em forma aqui de contraste, né? Vocês devem ser assim e não assim. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, vocês perceberam que tem 3 partes aqui. A primeira parte, ele fala, né, sempre pastoreai o rebanho de Deus. A primeira parte é não por constrangimento, mas espontaneamente. A igreja, né, é um lugar abençoado, né, que nós podemos trabalhar e servir a Deus, e isso deve ser algo natural, né?
ocupar um cargo, a gente sempre fala isso, para você ocupar um cargo da igreja, você deve realmente estar aberto para fazer isso, não vai fazer forçadamente. O comentário diz que esse texto pode trazer dois sentidos. Um é essa ideia de que o ministério é algo espontâneo, e há algo até que a gente deve desejar, né? Como diz lá 1 Timóteo 3:1, se alguém aspira ao episcopado, grande, excelente obra almeja. Mas também a gente pode entender aqui que esse não por constrangimento pode estar relacionado à preguiça. Em que sentido? Se você já é líder e você está com preguiça, você não quer realizar a obra, aí você é constrangido a fazê-la, né, de certa forma forçado. É como se dissesse assim: você trabalhe para Deus com alegria, faça espontaneamente. Então, se você tem o cargo de presbítero, não faça isso porque é sua obrigação ou porque você está sendo cobrado por alguém, mas faça espontaneamente. Então, percebe-se, tanto no ato de você aceitar, de você começar um trabalho, que não deve ser algo forçado, né? Algo de constrangimento, mas também o andamento do trabalho. O que nós fazemos? Aí a gente pode aplicar para a igreja inteira, em relação a até mesmo a questão da gente vir à igreja, né? A gente vem à igreja não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu não venho à igreja porque eu sou membro da igreja, né? Ou eu tenho um cargo na SAF, ou vão notar minha ausência. Não sou constrangido porque foi avisado, mas porque eu tenho necessidade de vir. Assim é o trabalho de Deus, né? Segundo ponto aqui, então, fala: não por sorte da ganância, mas de boa vontade. O serviço de Deus é um privilégio, mas a gente tem que tomar cuidado para que esse serviço não seja algo que nós fazemos para recompensa, buscar recompensa. Muitos fazem do ministério o privilégio, fazem como se para receber essa recompensa. Que recompensa pode ser essa, né? Seja financeira, a Bíblia fala sobre mercadejando a palavra, né? Também recompensa no sentido de buscar glória. Pessoas que gostam, né, do microfone, que gostam de estar à frente, gostam de estar na liderança. E nós sabemos que isso é muito sério. Nós temos privilégio de servir a Deus, mas nós não podemos usar do ministério como algo para o meu interesse, para que eu possa fazer o bem, né? Tem uma palavra pesada lá em Ezequiel 34, de 1 a 4, fala lá dos pastores que apacentam a si mesmo, comendo as carnes das ovelhas, vestindo-se de sua lã, em vez de alimentar as ovelhas. Uma palavra dura, né? Pastores que não fortaleciam as ovelhas fracas, nem curavam as doentes, pastores que não iam buscar as ovelhas desgarradas e nem procuravam as perdidas. Ou seja, pastores que apacentavam a si mesmo. Então, qualquer um de nós, né, como líderes, como servos, a gente sempre aprende que o ministério, a igreja, é algo para a gente crescer e aprender, e nós recebemos bênçãos e recompensas, mas principalmente algo de serviço. Recompensa não pode ser a motivação do ministério. Não pode ser. Quando fala aqui de sórdida ganância, não sei se tem uma ganância piorada, mas a ideia de uma ganância mesquinha, indigna, um lucro desonesto. No comentário fala que define-se pessoas, classe de pessoas,
que nunca servem alimento suficiente às suas visitas para se servir o dobro, ou alguém que nunca paga uma entrada, né, de uma programação especial, mas quer sempre ganhar o ingresso dos outros. Então dá a ideia de alguém avarento, pão duro, explora mesmo os outros. E é muito duro isso, né, a gente pensar num líder que vive assim. Mas é verdade. Hoje existe isso. Na Bíblia mostra, na igreja primitiva, pessoas que passavam percorrendo a igreja, buscando benefícios, buscando interesse financeiro. E aí a gente vê, né, hoje como isso acontece também, de formas as pessoas explorarem, as pessoas querer ganhar dinheiro atrás do ministério. E está aí a difícil tarefa, né? Como a gente vai julgar essas pessoas? A gente às vezes olha uma coisa, fica meio assim desconfiado, né? Mas quem somos nós para julgar? A não ser que seja bem escandaloso, né? Alguém que esteja mesmo muito pedindo dinheiro e você sabe que aquela pessoa não é fiel a Deus. Mas é difícil julgar um ou outro. O certo é que nós devemos dedicar ao ministério, falando de pastor, ou principalmente, né? Tem o seu salário justo, mas não pode ser aquele que começa a explorar a igreja, e dedicar-se ao ministério. Tem muitos pastores que procuram outras ocupações, e é um tema também complexo, né? E vão abandonando o ministério para ir em troco da questão do dinheiro. Terceiro ponto aqui fala: pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como modelos. Então, 5:3. O perigo de você, nessa questão de você ser um líder, de você ser alguém que tem uma autoridade, e essa autoridade é válida, é abençoada, é por Deus, né? Deus nos dá autoridade para sermos líderes, mas pega dessa autoridade para ser dominador. Agora eu sou um tirano, eu quero que faça desse jeito, e aí esquece totalmente o que é ser servo, ou seja, fazer mau uso dessa autoridade. E na verdade, a autoridade, o líder, ele é alguém que não vai, digamos assim, empurrando os outros, mas ele vai na frente dos outros. O líder, ele é o exemplo da igreja, ele tem que pastorear, ele tem que cuidar da igreja. Tem uma frase que diz que hoje nós temos celebridade de mais e servos de menos. E com certeza, né, essa frase ela é bem antiga. Se esse escritor vivesse nos dias de hoje, é aí que ele ia ver, né, o que tem de celebridade, quantas pessoas que acabam se tornando celebridades no mundo, digamos assim, evangélico, gospel. E os servos, né? Nem sempre temos tantos servos. Há uma passagem que eu já estudei com os irmãos, quero voltar a ela, é Marcos 10, 42b a 44. Também essa mesma passagem está em Lucas 22, mas lá fala sobre os governadores que dominavam sobre as pessoas. Eu vou ler em Lucas 22. Lá em Lucas 22, de 24, diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então os discípulos estavam disputando quem era o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então deu para entender? Ele diz assim: no mundo os reis governam sobre os servos, mas vós não sois assim. E aí ele diz: o maior seja como o menor. Um exemplo de hoje.
Pedro não era o maior, ele era um apóstolo, ele era um homem importante, era um líder. Todos os outros lá, vamos dizer, um bispo grande. Mas ele falou: eu, presbítero, como vocês, eu sou como vocês. E isso é difícil entender, a gente falou já sobre isso, acho que os irmãos lembram, mas é difícil se entender isso hoje num mundo de tanta competição, onde as pessoas estão se medindo pelo seu dinheiro, por onde moram, pela sua aparência, pelo que vestem, e até mesmo para a questão de cargos, né? Qual faculdade você tem, que grau de escolaridade você tem. E aí isso é levado muitas vezes para a igreja, onde um líder quer se destacar sobre o outro e acha que ele tem, digamos assim, prioridade sobre o outro. Quando Jesus diz: vós não sois assim, ele diz: o maior entre vós seja como o menor. E aí a gente falou bastante nisso, eu insisto, porque eu acho muito importante a gente pensar nisso. Por que é o maior como o menor? Não é nem o maior melhor que o menor, e nem o menor melhor por ser menor é melhor que o maior, né? Mas é como. Não há diferença no reino de Deus. Todos nós somos servos, em diferentes posições, mas somos todos servos. E aqui nós simplesmente entendemos que há essa forma de Jesus estar abolindo. Se eles estavam se perguntando quem que é o maior, Jesus fala: não tem maior. Nós somos todos servos, nós somos todos juntos. E aí depois ele diz, né, quem quiser ser o maior, seja o servo, no sentido de que quanto mais nós nos dedicarmos, mais nós servimos, mais nós estamos sendo humildes, maiores, conforme o reino de Deus. Mas nós estamos perto de sermos verdadeiros servos de Deus. E aí entra a questão do líder. Os presbíteros devem pastorear o rebanho não como dominadores, mas como modelos, e eles não devem se sentir maiores, mas devem se sentir iguais, servos como os outros. E aí vem a parte final, 5:4, que diz: logo, o Supremo Pastor, que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A gente estava falando há pouco, né? De ser maior, de ser mais reconhecido. Isso serve para quê? Para nada, mas para esse mundo apenas, não é verdade? O que é maior, o que é menor aqui? Quem que dá e promove uns e outros são diminuídos? É o próprio mundo, nós mesmos. E aqui ele fala que aqueles líderes servos, realmente fiéis, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que vive para as ovelhas, o pastor, grande pastor Jesus, volta para galardoar, para dar essa coroa. Então nós percebemos aqui que dá essa separação, né? O Supremo Pastor, ele está falando a pastores, e no nosso comentário aqui diz que é como se os pastores, presbíteros e nós todos, né, somos como se um pastor auxiliar, ou seja, nós somos aqueles que servem o Supremo Pastor. Então o Supremo Pastor não é Pedro, é Jesus, e nós somos servos, auxiliares de Jesus. E esses que servem com fidelidade receberão a coroa da glória. Existem vários tipos de coroa, e quando a gente pensa em coroa nos tempos de hoje, a gente imagina, né, uma coroa de ouro, de ferro, mas no tempo aqui que Pedro está dizendo, era costume aquela coroa de folhas e flores. E há um símbolo interessante nessa coroa, uma coroa de folhas e flores. O que vai acontecer com ela? Ela vai murchar rapidamente. Acho que devia ser assim até hoje, né? Uma coroa de flores de folha, porque a glória de uma vitória nesse mundo, ela vai murchar rapidamente, ela vai passar.
Aquele que é um líder famoso hoje, amanhã não vai ser mais, e assim por diante. Então a ideia aqui é de trocar essa coroa do mundo por uma coroa imarcessível, uma coroa que não se perde, uma coroa que não acaba. Essa recompensa, que é a recompensa que nós temos em Jesus, né? Uma coroa incorruptível de glória que acompanha a cada um de nós quando nós servimos a Deus. E aqui a gente percebe, né, que grande alegria nós devemos ter de viver segundo a glória de Deus e assim podermos receber esta coroa, não a coroa que nós temos neste mundo, mas a coroa de Deus, a coroa doada por Deus. Como nós temos visto a necessidade desta palavra, uma palavra liderança, uma palavra a nós como servos da igreja, pessoas comprometidas. Às vezes a gente percebe que há tanta alegria quando se conquista uma profissão, um cargo ou uma promoção nesse mundo. E as pessoas correm tanto atrás disso, né? Buscam tanto. O quanto nós estamos nos esforçando, da mesma forma buscando, para ser servos de Deus, para participar da igreja de Deus, para fazer parte desse ministério do Senhor Jesus. Falando aos líderes especificamente, né? Quanto nós temos líderes que se dedicam ao seu ministério. Sabemos que existem diferenças, digamos assim, de capacidade de cada um, de um tipo, né, de cada um de ser, mas o mais humilde a gente reconhece quando ele está se dedicando ao trabalho, se dedicando a servir a Deus, e quando às vezes a pessoa ela não se esforça. Quantas vezes nós vemos aqui essa palavra, né? É uma exortação importante para nós, que os líderes não sejam constrangidos, mas trabalhem espontaneamente, ou seja, que as pessoas se dediquem. Tudo devia ser espontâneo. Hoje a gente vê um mundo tão movido a propagandas, a promoções, e a igreja, será que precisa chamar as pessoas dessa forma, né? Ou nós devemos realmente nos mover a servir a Deus por aquilo que Deus é, pela sua palavra pura e simples, e não necessariamente por um chamado diferente, né? Mas espontaneamente, como nós damos as ofertas espontaneamente, como nós vamos à igreja espontaneamente, precisamos servir a Deus espontaneamente. E aqui, como disse, né, como dominadores ou pessoas que querem se aproveitar do ministério, por sorte da ganância, que a gente possa estar distante disso. Mais do que o ministério tem a nos oferecer, a gente precisa entender que o nosso trabalho é para servir a Deus. E o servir significa também mais do que dominar os outros, mas servir a Deus. Conclusão aqui disse que nós somos galardoados, né? Os líderes ou aquelas pessoas que servem de forma verdadeira são galardoadas. Que a gente possa ter esse desejo maior do que receber o galardão ou a coroa dessa terra que murcha, recebermos a coroa da verdade, a coroa da justiça. O grande supremo pastor é aquele que vai nos galardoar, que vai nos, assim,
nos abençoar. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos na Tua casa. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que o Senhor Deus esteja dia a dia nos fortalecendo para que possamos dedicar a nossa vida, que possamos servir ao Senhor mais e mais, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que o Senhor Deus esteja levantando sempre líderes dispostos, ó Deus, a Te servir, a ser uma bênção, ó Pai, para a igreja, trabalhar para a igreja do Senhor, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por esse momento, que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça mais e mais. Nós assim oramos em nome de Jesus.